Como renovar sua certificação ITIL Foundation, Prince2 Foundation ou qualquer certificação profissional da Axelos. Eu vou mostrar para você as 3 maneiras para você fazer a renovação da sua certificação profissional da Axelos e no final tem uma dica muito importante para você. A PeopleCert, proprietária da Axelos, exatamente, a PeopleCert anunciou em junho de 2021 a aquisição da Axelos. A Axelos é uma joint venture que surgiu em 2013 entre o Cabinet Office do governo britânico e uma empresa chamada Capta. Então, de 2013 até junho de 2021, a Axelos é que dava as ordens em relação às melhores práticas de gerenciamento e também em relação às certificações. Porém, em junho de 2021, a PeopleCert passou a ser proprietária da Axelos e a PeopleCert está bastante preocupada em atualização dos manuais das melhores práticas com o que acontece na atualidade e está preocupada também que os profissionais se mantenham em contínuo desenvolvimento profissional. Afinal de contas, tem alguns certificados aí que foram emitidos há bastante tempo. Então, em dezembro de 2022, a PeopleCert anunciou que toda certificação vai ter alguma forma de renovação. Para o nível avançado, que é o Practitioner, isso já não era novidade para ninguém que existiria aí uma forma de renovação da certificação. Porém, para a certificação de entrada, de base conceitual, que são as certificações nível fundamentos, aí sim é que vem a novidade. E eu vou mostrar exatamente para você as 3 formas que você tem para fazer o trabalho de renovação das certificações. Isso vai valer exatamente para as certificações ITIL, Prince2, MOP, P3O, ou seja, todas as certificações ali da Axelos de melhores práticas de gerenciamento de serviço de TI, enfim. Mas isso significa exatamente que você vai perder o seu certificado Fundamentos? Não exatamente, não é bem assim. Existe um serviço chamado Serviço de Verificação de Candidato Aprovado, então seu nome vai continuar aparecendo como candidato aprovado, e existe um registro na internet através desse site que mostra todos os candidatos que foram aprovados. Mas o seu nome só vai aparecer aqui nesse chamado Successful Candidate Register se você acionar esse flagzinho aqui, essa marquinha aqui. Aí o seu nome vai aparecer. Mas o que vai acontecer a partir de 1 de julho de 2023? Os certificados velhos, os certificados antigos, vai ter uma nota adicionada dizendo que o seu certificado é antigo ou que não está alinhado às melhores práticas atualizadas. Enfim, uma notinha vai aparecer ali com uma necessidade de renovação dos conhecimentos. E como é que você tira essa marquinha, essa nota do seu certificado? Existem 3 maneiras. A maneira inicial que você tem, a primeira maneira é fazer uma nova prova. Você vai lá, pega aquela prova que vai ficar velha, vai ficar vencida e você faz uma nova prova e aí a marquinha vai sair. A segunda forma é a que eu acho mais interessante, onde você vai poder fazer uma nova prova de certificação dentro da mesma família ITIL, família PPM, Agile Shift e família Resilia. Então, se você tem o ITIL Foundation, versão 4, versão 3 não vale, e você vai precisar renovar, vamos supor que você fez o ITIL Foundation e já vai aparecer a marquinha a partir de agosto, por exemplo. Se você fizer qualquer prova da família ITIL, automaticamente a marquinha não vai aparecer e essa certificação ITIL Foundation vai ter a data de renovação marcada para daqui a 3 anos. No grupo PPM é a mesma coisa. Se você tem o Prince2 Foundation, aí você faz uma prova P3O Foundation, que é o PMO nos 3 níveis. Automaticamente a sua certificação Prince2 Foundation vai ter
adicionado 3 anos ali sem a marquinha de necessidade de renovação. E isso é bastante interessante porque ele vai valer para todos, inclusive os practitioners, e vai ser cumulativo no seguinte sentido: se você tem o Prince 2 Foundation e o More Foundation e todas as duas vão vencer, aí você faz o MOP para gerenciamento de portfólio ou faz o MOVE para o gerenciamento de valor, automaticamente Prince 2 e More, que iriam vencer, vão ser postergadas por mais 3 anos. Então ela leva todas, inclusive do nível avançado que é o Practitioner. Mas muito importante você perceber que você não pode trocar de grupo. Não adianta você ter uma certificação do grupo PPM e querer fazer uma certificação do ITIL, que isso não vai renovar, porque são assuntos totalmente diferentes. Então precisa ser assuntos relacionados, assuntos da mesma família, e é uma forma bem legal de você adquirir novos conhecimentos e está renovando ali os seus conhecimentos e tirando a marquinha de necessidade de renovação. E a outra forma, a terceira forma, é você acumular horas chamadas de CPD, Continuing Professional Development. Então você tem que aderir ao programa de desenvolvimento profissional continuado, e quando você adere ao programa, você tem acesso a uma plataforma com diversas itens que vão te ajudar, como por exemplo artigos em blog, cases, modelos de documentos, os templates, e inclusive eventos, como esse evento aqui que está programado para o dia 7 de junho de 2023. Então você assina o programa, tem acesso à plataforma com esses diversos recursos, e é nessa plataforma que você pode lançar as horas CPD. Mas essas horas CPDs, elas são em algumas categorias. Tem 3 categorias e você tem que encontrar, adquirir pontos, conquistar pontos nessas 3 categorias. Vamos ver essas 3 categorias aqui. A primeira categoria, e que você tem que juntar o mínimo de 5 pontos, é experiência profissional. Nessa é bastante fácil, principalmente se você estiver trabalhando. Se você estiver trabalhando, para você conquistar essas horas vai ficar bastante tranquilo, porque é qualquer atividade dentro do seu serviço, dentro do seu trabalho, né? Então, por exemplo, uma prática profissional, aplicando as melhores práticas, criando um plano de projeto, um cronograma, enfim, treinando os colegas, orientando indivíduos ou grupos, trabalhando para o acompanhamento de colegas, para ver se seus colegas estão aplicando as melhores práticas de gerenciamento. Então esses 5 pontos ou 5 horas vai ficar bastante fácil caso você esteja trabalhando. Cada hora equivale a 1 ponto. Educação profissional, buscar outras certificações, inclusive certificações de outras organizações, fazendo treinamentos internos, treinamento em modalidade à distância, e-learning ou autoestudo, lendo livros relevantes, participando de podcasts ou webinars. Então é o desenvolvimento profissional adquirindo ali, a educação profissional adquirindo ali novos conhecimentos. E a terceiro grupo, a terceira categoria é participar de eventos da comunidade que sejam relacionados àquele assunto. Então organizando eventos, contribuindo em fóruns de discussão, liderança, pensamento autoral, escrevendo algum artigo, participando de eventos do setor, lendo e participando de fóruns de discussão, ou fazendo um trabalho voluntariado também é uma forma de você adquirir essas horas, adquirir esses pontos que vão ser necessários. Você adquirir 20 pontos para você poder fazer a renovação. Mas são 20 pontos por ano. Todo ano, consecutivamente, você tem que adquirir esses 20 pontos. Não vale chegar no terceiro ano e falar, não, eu já estou no terceiro ano, agora eu vou lançar as horas do ano 1 e do ano 2. Não pode. Tem que ser todo ano. Não adianta você pensar, no primeiro ano eu vou adquirir 30 horas, 30 pontos e vou deixar guardadinho 10 como caderneta de poupança. Não vale. O excedente de cada ano não vai ser jogado para o ano subsequente, para o ano seguinte.
Então ele vai, se você lançar 30 horas, ele vai computar 20 e vai jogar 10 horas fora, que ele não vai computar em lugar nenhum. Então todo ano você tem que entrar lá, assinar, fazer o lançamento das horas consecutivamente. Na plataforma do programa, você tem a assinatura mensal e a assinatura anual. A assinatura mensal é quando você precisa fazer uma consulta pontual, acessar algum artigo pontualmente, participar de algum evento pontualmente, enfim, não vai valer a assinatura mensal para você lançar as horas CPDs e fazer a renovação do seu certificado. Para a renovação do seu certificado, tem que ser a assinatura anual e todo ano você vai ter que fazer essa assinatura. E como que você vai fazer essa assinatura? Vamos dar uma olhada aqui para você fazer a sua assinatura. Você vai entrar aqui nesse site, vai buscar aqui essa pessoazinha e o Sign in Here. Depois que aparecer o Sign in Here, você vai lançar o teu e-mail aqui e a sua senha. Caso você esqueça, você vai clicar aqui em Forgot Password para ele te mandar um link e você registrar uma nova password. Mas se você tiver alguma dificuldade, é importante você entrar em contato com o suporte. E eu te indico aqui no rodapé Help and Support. E existem algumas formas, vai rodando até o fim, vai rodando lá para baixo. Eu vou indicar as formas melhores que você tem para conseguir o suporte. Preenchendo um formulário, mandando um e-mail e o chat. O que eu mais uso é o chat. E às vezes, quando eu não vou ter tempo ali de ficar conversando com a pessoa, eu passo o e-mail mesmo. O chat você pode digitar em português, que ele vai fazer o trabalho de tradução lá. O e-mail, você pode escrever o seu e-mail em português também, não tem problema que eles vão fazer o trabalho de tradução lá. Então, essa é a forma, né? Você vai no site da People Search, deixa eu voltar aqui para eu pegar o endereço inicial, pronto, People Search, busca esse rostinho aqui, clica no Sign Here e aí então você digita o seu e-mail e a sua password. Essa é o caminho mais interessante para você poder seguir e fazer a assinatura. Agora vamos ver aqui, a partir do momento que você logou, você vai vir aqui e vai procurar essa parte aqui chamada de Certifications e Membership. Carregando aqui, então, Certifications e Membership. Nessa parte aqui você tem a sua assinatura, até quando vai a sua assinatura. Clicando aqui você vai visitar o site MyAxelos. Aqui buscando a sua certificação, clicando aqui você vai registrar os seus CPDs em Log CPDs. Caso o seu certificado não apareça aqui, você pode recorrer àquela parte de suporte que eu comentei, o chat ou e-mail. Nesse caso eu recomendo o e-mail e que você anexe os seus certificados para eles poderem disponibilizar as informações aqui no site. Clicando em Log CPD, você vai ser direcionado para essa tela aqui. Aí você vai clicar em Manage CPD ou CPDs, rola aqui para baixo, você vai ter uma linha do tempo mostrando os registros que precisam ser feitos na linha do tempo. Clicando em Add CPD, você vai cair nessa tela aqui, não foi? Nessa tela aqui, e aí você já fala qual certificado que você vai trabalhar, qual é o tipo de CPD que você vai registrar, descreve as informações, quantos pontos, a data que você completou a atividade, o que você aprendeu, e inclua um attachment aqui que é para você incluir uma evidência. Caso a sua assinatura não apareça aqui para você fazer a assinatura, você pode ir direto aqui no site da Axelos for Professionals, MyAxelos, e aqui tem a assinatura mensal, que não vai valer para você renovar,
e tem a assinatura anual, que essa sim é a que você vai ter que fazer para fazer o trabalho de renovação. E um item bastante importante é que a Axelos, como ela anunciou isso em dezembro e que vai começar a valer já a partir do mês 7 de 2023, pode ser que você não tenha recebido a informação, não tenha ficado antenado, passou despercebido, não tenha conseguido os 20 pontos nesse período, e a Axelos não quer prejudicar ninguém. Então, uma das possibilidades bem interessante que eles lançaram aqui para a gente, que ele está fornecendo para todo mundo, é que até o dia 1/7 de 2023, se você aderir ao programa anual, né, fazer o pagamento lá do programa anual, todas as certificações serão revalidadas até 2026. O que vai dar bastante tempo aí para você coletar os seus 20 pontos, porque se você assinar até o dia 1, então você vai ter a sua assinatura de junho de 2023 a junho de 2024, vai te dar um período aí de 1 ano para você coletar suas 20 horas, porém todas as certificações Foundation, Practitioner, todas elas serão revalidadas automaticamente até 2026. Então é uma oportunidade bastante interessante, bastante importante para você não ficar tão preocupado. Faz assinatura anual, todas elas serão revalidadas por 3 anos e já dá bastante prazo para você coletar os seus CPDs, ok? Se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar nos comentários desse vídeo que eu vou te responder, tá bom? Então até a próxima e um grande abraço.